Oi pessoal, se você é brasileiro, você já deve ter ouvido que o Brasil é um país atrasado. Isso é um clichê repetido hoje na sociedade brasileira. Então você também já ouviu que o Brasil não tem jeito, que através de teorias reducionistas explicam que a cultura é a herança histórica, né? Mil e uma explicações aí para tentar dizer porque o Brasil não dá certo. E nós gostaríamos que ele desse certo. Existe um autor, ele escreveu um livro, e esse livro vai ser indicado para vocês hoje, onde ele tenta explicar para você porque o Brasil é um país atrasado, e a própria explicação dele já carrega a resposta e a solução para a coisa. É muita ousadia, né? Eu oferecer a vocês um livro que vai explicar e fazer o Brasil funcionar. Mas é uma tentativa. Meu interesse, na verdade, é que você tenha certas informações que te preparem para ser um soldado, pelo menos na tentativa de se conscientizar, ter informações mais esclarecidas e ser um soldado aí para ver se nosso Brasil ele melhora. A minha indicação de leitura para você hoje é de um descendente da família de Bragança, a família real que esteve aqui no Brasil, que nos governou. Você sabia que nós temos um descendente da família real aqui? É o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado?, com um subtítulo O que fazer para entrarmos de vez no século XXI. Pessoal, esse livro ele é bem escrito, ele é lúcido, ele é muito bem ilustrado, certo? Com frases bem marcantes. O cara encheu de tabela, encheu de ilustrações. É um livro bacana de se ler, certo? E me deixa dizer para você, eu fiquei bem indignado quando eu li o livro, porque eu percebi o seguinte: o Brasil errou no chamado feijão com arroz. O Brasil, a sua base, a sua forma de fazer política, ela, na base mesmo, no espinho dorsal dela, ela se equivocou-se. Ou melhor, ela seguiu pelo lado errado mesmo. Nós optamos por uma forma de fazer governo que não beneficiaria o povo, mas beneficiaria oligarquias, que inclusive é a resposta à pergunta título da obra. Ele indaga por que o Brasil é um país atrasado. A resposta que ele dá é porque o Brasil ele montou um sistema político que beneficia oligarquias. E isso já é também uma resposta de praxe. Entretanto, você vai ver a resposta dada por ele em termos práticos, em termos bem didáticos, em termos que você vai entender numa linguagem muito lúcida, numa linguagem bem didática. Se você é aluno, se você é professor e se você acha que a política é uma coisa muito chata de entender, a obra dele ela é bem clara, ela é bem concisa. Você não vai encontrar praticamente aí jargões que você não vai entender, certo? Ele vai conseguir escrever para você sair com um mini curso sobre política, onde ele vai introduzir conceitos que são básicos e que nós não entendemos. Por exemplo, ele vai tratar sobre o que é o conceito de Estado, o que é o conceito de governo, Constituição, político, certo? E os seus poderes, a atuação do povo, os limites que o Estado tem para atuar, os modelos políticos de governo. Então, ele vai dar conceitos que são complexos, certo? Na prática. Entretanto, ele mostra uma linguagem e uma funcionalidade do conceito de forma que você vai entender perfeitamente. E como eu falei, a resposta para ele é o fator oligarquias. Ele acredita que o sistema político brasileiro ele se moldou, certo? Através do presidencialismo que poucos países usam hoje, né? A maioria dos países que nós temos por aí que eles se desenvolveram bem, você vai escutar a palavra primeiro-ministro. E não é só porque o título muda, é porque de fato há uma mudança política naquele regime de funcionamento governamental. Certo? Não é simplesmente uma mudança de título, não. Aquilo ali é uma expressão política que funciona de forma diferente. Tanto que você escuta a palavra parlamentarismo, né, monarquias, presidencialismo, federalismo. Cara, ele aborda tudo isso. E como eu falei, de forma muito concisa. Entretanto, galera, ele inicia a obra dele com a introdução a esses conceitos mais básicos que eu já mencionei para vocês. Logo depois ele vai ter um capítulo fantástico sobre a Constituição. Cara, ele abre a tua mente para você ficar claro sobre a própria lógica de uma Constituição. Nós acreditamos que basta ter o livro de leis e tranquilo, favorecer o povo, escrever aquilo ali, beleza. Não, cara, a natureza da escrita da Constituição, a forma, certo, em que ela se inspira, conta muito para isso. No livro ele compara o tempo inteiro outras constituições com a nossa, certo? E você vai perceber uma diferença. Tudo bem que você pode pensar aí que as particularidades de cada país são deles. Entretanto, existem certos padrões que deveriam se aplicar a todos os países. Então, veja bem, ele faz uma comparação com a Constituição norte-americana com relação à liberdade de expressão. E a nossa Constituição, tal como ela rege, dá a entender que o Estado concede ao cidadão o direito
de liberdade de expressão. A Constituição norte-americana, ela dá a entender que o Estado tem que proteger o direito natural da liberdade de expressão. Então o Estado não vai fazer nada para cercear a liberdade de expressão. O Estado brasileiro parece dar esse direito ao cidadão. Perceba que a própria natureza, cara, de como é escrito, certo? Dá a entender, dá os indícios de uma saúde na lei, na jurisprudência do país. A própria escrita, já que todo jurista tem que fazer uma exegese na Constituição, né, para poder analisar bem uma lei, a própria escrita ela pode encaminhar você para uma forma de interpretação ou para outra. E a Constituição ela é muito importante. Ela vai, por exemplo, quanto mais detalhada, quanto mais alvoroçada no espaço que ela ocupar na vida, ela vai criar mais burocracia, ela vai criar mais empecilhos, ela vai agigantar o tamanho do Estado, que é outro problema que ele menciona. Um Estado muito grande é um povo amarrado, a frase é dele, certo? Então, se o Estado ele for grande demais, ele vai prejudicar o livre mercado, ele vai prejudicar a riqueza do povo, ele vai começar a diminuir o tamanho do poder popular e o Estado vai passar a servir de controle ou de referência para o povo, e não o contrário. O Estado ele está para servir ao povo e ele tem que olhar para o povo para saber o que é aquela população e fazer suas leis conforme aquela realidade. Não o contrário, né? O povo tem que se adequar àquilo que o Estado tem que produzir. Ele traz para você uma noção de fazer política baseada em praticamente aí uma descentralização de poder. Quanto mais você garantir liberdade ao povo, quanto mais se garantir que ele possa ter facilidade de enriquecimento, mais você resolve os problemas que a oligarquia traz para o atraso do Brasil. Porque se as oligarquias elas estão lá, a forma de fazer governo, a forma de fazer poder está estruturada de forma que beneficie elas. Então, para isso é preciso tirar poder dela. E como isso não vai ser feito de uma hora para outra através de uma reforma política, né? Porque lembre, em política tudo é complexo. Certo? E aqui a teoria que ele está oferecendo para a gente é uma teoria do arroz com feijão, até o jabá básico mesmo para resolver a coisa. E a gente sabe que isso não funciona, não é assim, de uma hora para outra resolver-se. Então, afinal, se fosse dessa forma, era como se o Congresso precisasse votar pautas contra ele. Era como se um enxame de baratas lá fosse fazer uma votação para saber se eles querem que detetize a casa ou não. Mas vem o problema. Se leis forem aprovadas que possam dar mais poder ao povo, se o livre mercado ele for colocado, se a carga tributária não pesar sobre a população, se não criarmos empecilhos e burocracias, um Estado grande que impeça o crescimento do povo, então nós vamos conseguir resolver boa parte do problema das oligarquias. Por quê? As oligarquias no poder, elas impedem o crescimento, elas aumentam a burocracia para garantir que a concorrência a elas não ganhe tamanho. E quando você diminui a burocracia, quando você facilita com o livre mercado, que pequenos empresários eles possam produzir, chegar a serem grandes empresários e outros microempresários cheguem a serem pequenos, depois grandes, e a população começa a enriquecer, elas começam a ter mais autonomia, certo? E poder de combate. Então as oligarquias enfrentariam um inimigo aí que, mesmo separado, pequeno, quando unido, eles têm poder sobre elas. Seria uma forma de vencer essa centralização política, certo? O poder. O livre mercado, que é uma grande defesa dele, uma constituição que preze pelo povo e não pelo controle do povo. Um Estado mínimo e necessário para garantir, certo? Um mínimo ao povo e não para controlar, para poder se intrometer na vida do povo. Ele menciona, cara, a própria ideologia brasileira, né, que nós acreditamos que as respostas para as indagações da vida só vêm pela esquerda. Ele é um autor conservador, certo? De direita, mas ele diz que o diálogo é um caminho muito melhor do que acreditar que somente as respostas e as teorias que vêm pela esquerda, elas respondem. Então, ele vai tratar dessa psique, certo? De acreditar que teorias já atrasadas elas ainda devem permanecer no debate político e o empate, ou melhor, o barramento, né, que a esquerda praticamente ela faz com relação ao crescimento do debate, com relação ao confronto de ideias. Ele vai trazer essas teorias de forma muito concisa. Olha, acredita, a obra ela é essencial para você entender sobre política, no mínimo. É um livro que eu indico de coração para você, certo? Ele abre muito a mente e ele é um livro básico. Se você é aluno meu do 9º ano para cima, você já tem uma boa capacidade de entender os conceitos que ele aplica aqui. Então fica, pessoal, a minha indicação de leitura para vocês, certo? E um pequeno trecho da obra dele, onde ele trata sobre a missão, né, que o brasileiro tem que ter. Ele diz:
O motivo do Brasil ser um país atrasado obedece diretamente à estrutura de poder oligárquico que controla a coisa pública brasileira desde o início da Primeira República e as constituições a partir de 1934, o governo de Vargas, né? Esses fatores têm permitido que governos e burocracias interfiram sem limites na sociedade e na economia. Por consequência, modelos de governos controladores e interventores nos regem por mais de 100 anos. Estamos sendo controlados, estamos sendo guiados através de um Estado que só se agiganta e só beneficia oligarquias. Está na hora desse poder ser descentralizado, colocado nas mãos do povo, e ele vai oferecer aqui alguns modelos de política, ou melhor, alguns modelos de forma política de governo. Ele vai explicar para você o parlamentarismo, ele vai explicar o semipresidencialismo ou presidencialismo, a monarquia constitucional, monarquia parlamentar, certo? Ele detalha cada uma delas, é uma riqueza de informação. Pessoal, como eu falei, eu ofereço o livro para vocês em leitura de coração. Esse livro ele é muito bom para você que quer aí ter algum entendimento político, certo? E participar desse mar de debate que, por mais que seja chato e cansativo, ele é essencial para que a gente possa melhorar nossa nação. Fica a indicação de leitura aí, pessoal, de coração. Espero que vocês dêem uma pesquisada e leiam a obra. Valeu, um abraço, até a próxima indicação.